Boa tarde, professor. Tá dando para escutar? Boa tarde. Fala, Mirias. Beleza? Vamos lá, Beleza. galera? Ó, vou falar um pouco sobre números naturais e teoria dos conjuntos, né? Problemas aritméticos que podem cair também na sua prova. Beleza? Então, se liga. O que são números naturais? Números naturais são os números que são utilizados para contar, tá? Exemplos: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os números pares são os números que terminam em 0, 2, 4, 6, 8. E os ímpares são os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Múltiplos de um número natural. Números naturais são múltiplos de um número natural são todos os números obtidos através da multiplicação entre os números naturais e o determinado número natural. Tá? Então, por exemplo, quem são os múltiplos de 2? Eu faço isso. Ó. Múltiplos de 2. Aí eu vou escrever os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Aí eu vou escrever os números naturais. E vou efetuar a multiplicação dos números naturais pelos números respectivos pelo 2, tá? Ó. 2 vezes 0. Opa, já está aqui, ó. 2 vezes 0. 2. 2 vezes 0. Dá quanto? Dá 0. Aí 2 vezes 1. Dá 2. 2 vezes 2. Dá 4. 2 vezes 3. 6. E assim sucessivamente, tá? Só que, geralmente, para encontrar os múltiplos, eu utilizo uma forma mais simples, tá? Eu começo assim, ó, que eu acho até bacana vocês utilizarem dessa forma. Por exemplo, se eu estou querendo um múltiplo de 2, o 0 eu coloco porque ele é múltiplo universal, tá? Então, sempre vai ter 0 como múltiplo universal. E você vai acrescentando de 2 em 2. 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. Beleza? Tudo ok? Aí vamos lá. Isso acontece também, por exemplo, se eu porventura quisesse os múltiplos de 3, seria da seguinte forma. 0, que é o múltiplo universal, e a partir do 0, vou adicionando 3 unidades. 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então, vamos lá. Divisores de um número natural. Os divisores de um número natural são todos os números que dividem determinado número de forma exata, ou seja, deixa resto zero. Por exemplo, quem são os divisores de 10? São os números 1, 2, 5 e 10. Por qual motivo? Porque a divisão do 10 por esses números, a divisão dos 10 por esse número, vai deixar de forma exata. Ó, 10 dividido por 2, 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 1, 10. Sobra 0, tá? E passar um detalhe aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo ok.
Ó, 10 dividido por 2, dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Resto 0, tá vendo? E isso vai acontecer com todos os outros números, tá? Com 5 e com 10. Por isso que esses números são os divisores de 10, tá? Passando aqui. Números primos. O que vem a ser números primos? Gente, números primos são números que possuem apenas dois divisores distintos, o número 1 e ele mesmo. Números primos são números que possuem apenas dois divisores distintos, tá? O número 1 e ele mesmo, lembra disso. Então, por exemplo, quem é o 2 é primo? É o único número primo par, porque só quem divide o 2 é o número 1 e ele mesmo. O 3 ele é primo? É, porque só quem divide o 3 de forma exata é o número 1 e ele mesmo. O 5 ele é primo? O 5 ele é primo, porque só quem divide o 1 de forma exata, o 5 de forma exata é 1 e ele mesmo. O 6 não é primo, porque além do 1 e ele mesmo dividiu 6, o 2 e o 3 também dividem, tá? Então, além do 1 e ele mesmo, o 2 e o 3 também dividem. Esse número que não é primo é chamado de número composto. Número composto. Esses são os principais números primos que podem ser cobrados em concurso, tá? Que podem ser cobrados em concurso. Gente, antes de iniciarmos dar continuidade aos slides, para me responder uma questão que eu vou passar para vocês, de divisores, a gente precisa aprender a teoria, que quando eu estava olhando aqui, tava dando erro o slide que tem essa teoria, mas mesmo assim não tem problema nenhum. Eu vou passar para vocês aqui, para a gente escrevendo mesmo, tá? E vai dar para aprender super de boa. Deixa eu só pegar aqui a questão da CESP, inclusive, para vocês verem. Ver como é. Pegando aqui a lista. Tá abrindo aqui, meu Word tá uma benção. E olha que o computador é novo, viu? Só pegando aqui a questão para fazermos. Tá? Ensinar para vocês o processo de encontrar a quantidade de divisores de um número. Vamos lá. Pessoal, antes disso, eu vou aqui mostrar a vocês como se encontra a quantidade de divisores de um número, tá? Se liga só. Vamos supor que eu tenho aqui o número 10. Todo mundo está me vendo? Vamos supor que eu tenho aqui o número 10. Vamos supor que eu tenho aqui o número 10.
certo? Número 10. Esse número 10, ele possui os seguintes divisores. Sabemos que de cabeça poderemos encontrar os divisores de 10 sem nenhuma dificuldade. E os divisores de 10 são os números que dividem 10 de forma exata. Então, seria 1, 2, 5 e o próprio 10, tá? Existe uma técnica que podemos utilizar para encontrar a quantidade de divisores. Essa técnica eu vou mostrar para vocês, porque nós vamos utilizá-la em uma questão da CESP, tá? E quem seria? Olha, se liga. Preste só atenção. Eu quero encontrar os divisores de 10. Então, aqui eu vou escrever o 10. Vou passar um traço na horizontal. E vou dividir, ou seja, decompor em fatores primos. Decompor em fatores primos, pessoal, significa dividir um número utilizando números primos. E pelo que estudamos, o primeiro número primo é 2, né? Aí, ó, 10 dividido por 2 dá 5. O próximo número primo é 3, só que o 5 não pode ser dividido por 3. Então, vem o próprio 5. 5 por 5 dá 1. Aí, o que é que eu faço agora? Faço isso. Traço, coloco outro traço. Coloco outro traço. Coloco um lá em cima, ó. Coloco um lá em cima. Obrigatoriamente, esse é um obrigatório. Por quê? Porque 1 ele é divisor universal de todos os números. E efetuar a multiplicação desses números que estão aqui, ó. Então, 2 sempre com o de cima. Nunca eu posso multiplicar na horizontal. 2 vezes 1, 2. Aí eu não posso fazer 2 vezes 2, porque está na horizontal. Aí venho para cá, ó. 2 vezes 1, melhor, 5 vezes 1, 5. Tá? 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10. Ó, o resultado eu coloquei aqui, mas não é a multiplicação. Eu não posso fazer 5 vezes 5 porque está na horizontal. Então, veja que esse processo fez eu encontrar os divisores de 10, que é 1, o 2, o 5 e o 10. Por que é bacana saber ele? Porque se, por exemplo, for um número maior, para encontrar a quantidade de divisores, você vai ter dificuldade. Vou dar aqui outro exemplo. Se eu quisesse encontrar a quantidade de divisores do número 60, quem seria a quantidade de divisores do número 60? Aqui eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Se liga. Vou fazer aqui embaixo, tá? Escrevo 60, traço uma linha vertical e vou decompor em fatores primos. Dá para dividir por 2? Dá sim, ó. 60 por 2. Dá quem? 60 por 2 dá 30. 60 por 2 dá 30, tá? E dá ainda por 2? Dá sim. Dá ainda por 2. 30 por 2 dá 15. Dá ainda por 2? Não, vou para o próximo número primo, que é 3. 15 por 3 dá 5. E agora para o próximo número primo, que é 5, aqui dá 1. Aí o que é que eu faço? Passo o traço vertical para encontrar a quantidade de divisores. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Se liga. Coloco um lá em cima, porque um é divisor universal. Aí sempre multiplicando pelos números de cima. 2 vezes 1, né? Dá quanto? Dá 2. Posso multiplicar 2 vezes 2? Não, porque está na vertical. Aí eu desço. 2 vezes 1 dá 2.
já tem o número 2, eu não repito o resultado. E agora 2 vezes 2 dá quanto? Dá 4. Eu não posso multiplicar 2 vezes 4 porque está na horizontal. Aí desço para cá. Ó. 3 vezes 1 dá quanto? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. 3 vezes 4 dá 12. Eu não posso fazer 3 vezes 3 porque está na horizontal. Eu não multiplico números que estão na horizontal, tá? Ó. Não posso fazer multiplicação assim. Aí venho para de baixo. Ó. 5 vezes 1 dá quanto? 5. 5 vezes 2 dá quanto? 10. 5 vezes 4 dá quanto? 20. 5 vezes 3, 15. Tá? 15. Eu posso copiar os resultados aqui embaixo, não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem problema nenhum. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Então, se liga. Esses são os divisores do número 60. Veja que o 1 e ele mesmo são sempre divisores, tá? O número é primo quando é divisível por 1 e ele mesmo. Mas quando tem mais de 2 divisores é composto. Vocês entenderam essa técnica? Abdias, Samila, Ferna, todos entenderam essa técnica? Sim, professor. Show de bola. Então, se liga aí. Ó. Vamos à nossa questão agora. Show. Vou pegar aqui a nossa questão. Que envolve esse assunto aqui, tá? Muito estranho a questão. Ah, tá aqui. Outra propriedade que eu vou passar para vocês, antes de fazer essa questão, é essa daqui, ó. Se liga, antes de fazer a questão, eu vou passar uma propriedade aqui para vocês bem legal. Qual é? Essa propriedade aqui, ó. Ó. Aumentar aqui e justificar. Todo mundo está conseguindo